Bom dia, nesta segunda-feira, com essa chuvinha em São Paulo, mas vamos que vamos começar a nossa semana e nada melhor que começar com a palavra de Deus. A gente está nessa série de devocionais, caminhando com João, ou seja, vendo sobre a perspectiva de João, tudo que Jesus fez. E hoje a gente vai falar de algo um dos grandes sinais de Jesus, que foi a ressurreição de Lázaro. Esse texto está em João, capítulo 11, e eu vou ler a partir do versículo 33. Então vamos lá. Quando Jesus a viu chorando, e os judeus chorando com ela, sentiu grande indignação e perguntou: onde vocês o puseram? Senhor, vem ver, disseram naquele momento, e Jesus chorou. Os judeus disseram: ele o amava muito. E outros discordaram: bem, se o amasse tanto dessa maneira, por que o deixou morrer? Afinal, ele abriu os olhos de um cego. Mal contendo a indignação, Jesus chegou ao local do túmulo. Era uma caverna simples na colina com uma placa de pedra que a fechava, e Jesus ordenou: removam a pedra. Marta, a irmã do falecido, disse: Senhor, a essa altura já está com mau cheiro. Ele morreu há 4 dias. Jesus olhou-a bem nos olhos e disse: eu não disse que se você acreditasse veria a glória de Deus? Dirigindo-se aos demais, insistiu: vão, tirem a pedra, removem a pedra. E eles a removeram. Jesus ergueu os olhos para os céus e orou: Pai, eu sou grato, porque até aqui tens me ouvido. Sei que sempre me ouves, mas por causa da multidão aqui presente, oro assim para que eles possam crer que me enviaste. Então ele bradou: Lázaro, vem para cá. Lázaro saiu, ainda enrolado nos panos da cabeça aos pés e com um lenço sobre o rosto. E Jesus lhes ordenou: desamarrem-no para que possa ir. Gente, que passagem poderosa. Passagem poderosa. E vamos analisar aqui. Jesus amava Lázaro, amava aquela família, amava Marta, amava Maria. Não é esse é o primeiro episódio que os 3 aparecem, né, registrado nas escrituras. A gente tem momentos em que Marta joga, né, derrama o perfume nos pés de Jesus. Nós temos aquele momento em que as irmãs são protagonistas da história, em que Maria está aos pés de Jesus e Marta está toda aflita, arrumando a casa para Jesus. Vários momentos dessa família aparecem. Então a gente vê o quanto eles eram próximos e queridos de Jesus. E aqui a gente vê o cenário, né? Vamos só fazer um pouquinho de contexto. Jesus estava em outra região de Israel e recebe a notícia de que Lázaro estava doente. E não faz nada. Fica e continua fazendo o que ele estava fazendo ali. Aí ele recebe, aí os discípulos não entendem muito, mas vão seguindo Jesus, né? Continuam seguindo o fluxo que Jesus tinha determinado. E aí então chega um momento que fala assim: gente, agora a gente vai para Betânia, porque Lázaro está dormindo. E aí que eles não entendem nada. Esse Lázaro está dormindo e tá tudo bem, ele está descansando, já está melhorando. E aí Jesus fala uma coisa aqui, ó. Então Jesus resolve falar claramente: Lázaro morreu. Estou feliz por causa de vocês, porque eu não estava lá. Vocês logo terão motivos para crer. Agora vamos a ele. E todo mundo sai lá para ver Lázaro. Pra ver. Eles imaginam o quê? Vão participar do funeral, sei lá o que eles estavam entendendo, né? Gente, é tão fácil julgar os discípulos lendo as escrituras. Depois que a gente tem acesso a tudo que aconteceu, qual é o plano de salvação, Paulo explicando tudo depois, que é muito, muito fácil julgar-nos, né? Mas
a gente não ia entender muita coisa mesmo enquanto a gente estava com Jesus, tá? A gente não é mais bonitinho que eles. E vamos lá, vamos no cerne do que eu queria repartir aqui com vocês, o trecho da história que me fala muito comigo. Contido, mal contendo aqui a sua indignação, Jesus chega ao local do túmulo. Era uma caverna simples na colina com uma placa. E e Jesus ordena: removam a pedra. E Marta ainda contesta: Senhor, já tem 4 dias, tá mal cheiroso já. Jesus insiste: removam a pedra. Tem uma parte do milagre que cabe a nós. Isso eu realmente creio. Que uma parte do milagre cabe a nós. Eu vivi isso, né? Depois, quando meu filho do meio, tava um pouco antes do meu filho do meio nascer, eu engravidar dele, aliás, eu descobri uma disfunção na tireoide. E significativa, porque eu precisei até tomar, eu já tinha planos de engravidar e eu precisei tomar um indutor de ovulação para poder engravidar e ter o segundo filho. E aí, eu comecei a tratar a tireoide desde 2014, desde o finzinho de 2014. Comecei a tratar a tireoide, passei por toda a gestação. Eu lembro de passar muito mal até descobrir qual era a dose do remédio, porque eu ainda tinha que regular a tireoide, porque eu já tinha engravidado, tinha dado certo engravidar, e eu passei por isso e fiquei vivendo essa rotina de ter que tomar remédio para tireoide em jejum. E vira e mexe a tireoide desregulável, eu tinha que mexer na dose do remédio, aí eu engordava, era bem complicado pra mim. E eu percebi que eu comecei a esse hipotireoidismo era uma doencinha minha de estimação. Tudo eu punha a culpa na tireoide. Eu engordei a tireoide, eu emagreci a tireoide. Eu sinto muito sono, a tireoide. Porque eu preciso correr atrás, que eu tô com anemia, tireoide. Tudo era tireoide. E aí chegou um ponto que aconteceu de eu engordar 9 quilos. E eu sabia que a tireoide é um grande entrave para emagrecer. Ela realmente deixa o metabolismo mais lento e você tem muito mais dificuldade para emagrecer. E eu tava cheia de fé. E eu lembro, conversando com Deus, eu falei: Senhor, a tua palavra diz que todas as minhas doenças, as minhas dores foram jogadas ao pé da cruz e foram vencidas por Jesus. E eu creio que o Senhor pode curar minha tireoide. Então, hoje, com o coração cheio de fé, hoje eu vou parar de tomar todos os remédios e vou focar em fazer tudo o que é preciso para emagrecer. Porque eu sei que da tireoide o Senhor vai cuidar. E assim foi. Então, depois refletindo sobre isso, eu lembrei da história de Lázaro e do milagre de Lázaro. Para Lázaro sair, para Jesus poder dar o comando, a pedra precisava ser removida. O caminho para Lázaro sair do túmulo precisava estar livre. E isso ele deixou a cargo de quem estava ao lado. Ou seja, para Lázaro poder sair e Jesus dar o comando: olha, Lázaro, ressuscita, vem para fora. A pedra não podia estar lá, senão ele não podia sair, o milagre não ia, ele ia ficar preso lá. O que adiantava Lázaro estar vivo novamente? Eu vi isso em mim mesma. E eu falei: Senhor, eu quero emagrecer. A tireoide é um entrave. Mas eu não curo tireoide. Mas eu sei o caminho para emagrecer. Eu tenho que ir numa nutricionista, ela tem que definir uma dieta, eu tenho que ir na academia, tenho que fazer exercícios de musculação, exercícios de caminhada, aeróbico, para eu gastar energia, para eu gastar caloria e assim deixar o déficit, a conta negativa, e começar a emagrecer. E com isso, foi o que me lembrou do milagre de Lázaro.
Eu não podia tratar e não podia curar a tireoide. Eu não podia. Agora, fazer tudo que era necessário para emagrecer eu podia. Então eu falei, Senhor, a tireoide é sua. Eu entrego ela para ti. E aí eu consegui. Lógico que tem o fator fé. Porque Deus não responde necessidade. Ou seja, Deus não respondeu a minha necessidade de querer emagrecer. Deus respondeu a confiança, a fé. Deus responde a nossa fé. E naquele momento, tempos depois, né, eu refletindo e falar assim, gente, Cláudia, que doideira, você foi lá, você parou o remédio do dia pra noite, tudo, não sei o que, né? Mas eu creio que naquele momento até Deus colocou no meu coração, né, entrou em operação o dom do Espírito, o dom da fé. Porque até para tudo a gente precisa de Deus, né? Até para fé. É igual o caso do pai do filho endemoniado que pede para Jesus, fala, Jesus, aumenta a minha fé. Então, aquele momento, até para eu receber o meu milagre, Deus injetou fé no meu coração, usou aquele pouquinho que eu tinha, mas injetou mais. E eu consegui viver aquele milagre da tireoide. Faz mais de 2 anos que eu não tomo mais remédio para tireoide. Isso foi um milagre que eu vivi na minha vida. Aos poucos eu fui emagrecendo, fui conseguindo emagrecer, emagreci os 9 quilos que eu precisava, de maneira saudável, sem remédio. Naquela época nem Mounjaro existia, isso foi em 2024. Então, nem Mounjaro existia, hein? Foi Deus purinho. Foi Deus purinho que encheu meu coração de fé. E eu pude desfrutar e viver dessa experiência maravilhosa com Deus. E aí eu lembrei muito, e toda vez que eu leio esse texto eu lembro do que aconteceu comigo. Eu precisava remover a pedra. A pedra da preguiça, a pedra da confiança nos remédios, a pedra do coitadismo, a pedra de que eu chamava a atenção das pessoas para mim porque eu tinha, coitado, uma tireoide desregulada. A pedra da incredulidade. Eu precisei remover essa pedra. E Deus foi e ressuscitou Lázaro. Ressuscitou o meu órgão aqui, a minha glândula da tireoide. Foi Ele. Ele fez aquilo que eu não poderia fazer. Por isso que aqui Jesus poderia tirar a pedra, eu não sei, sozinho, né? Provavelmente não, com a ajuda de alguém, tá? Porque devia ser uma pedra grande, pesada, que tampava o túmulo. Mas não vamos pensar só na parte literal. Ele precisava de fé para operar o milagre. E as pessoas que tiraram a pedra, tinham fé no que ele estava falando. Porque afinal de contas, retiraram a pedra, mudaram a pedra e abriram as portas. E aí sim ele pôde chamar o Lázaro para fora. O seu milagre de pernas, que foi Lázaro, imagina depois, né? Então, gente, era isso que eu quero compartilhar com vocês. Para a gente viver um milagre, a gente precisa retirar a pedra. Como eu disse, a pedra do coitadismo, a pedra da incredulidade, a pedra do vitimismo. É isso que a gente precisa retirar. Era aquilo que eu precisava retirar para viver o meu milagre. E as pessoas ao redor ali de Jesus, vendo e se compadecendo com a morte dele, e as irmãs sozinhas, elas precisavam de Lázaro. E Jesus sabia que elas precisavam. E as pessoas ao redor removeram a pedra, para que então Jesus pudesse dar o comando do milagre. E vamos fazer uma reflexão aqui hoje para você receber o seu milagre. Que pedra você precisa retirar da sua vida? Naquela época eu precisava retirar uma série de pedras para poder receber o meu milagre. E eu convido a você a refletir. Que pedra você precisa retirar da sua vida para que o comando dos céus, alimentado pela fé que está no teu coração, seja dado e você viva o seu milagre. Um ótimo assunto para uma segunda-feira.
Um ótimo assunto para uma segunda-feira. Refletir nas pedras que estão ali, travando e impedindo que nosso milagre saia para fora. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai querido, muito obrigada por mais um dia. Muito obrigada porque a tua misericórdia se renovou juntamente com o nascer do sol, com essa manhã. Pai, eu quero te pedir ajuda do teu Espírito Santo para que mostre a cada um de nós as pedras que nós precisamos remover para que a gente possa viver o milagre, para que o comando do milagre seja dado diretamente do trono da tua graça e a gente possa viver essa experiência maravilhosa contigo. Coloca no coração de cada um aqui que está vendo esse vídeo, que possa identificar as pedras que eles precisam remover para que eles vivam o milagre e tenham essa experiência contigo. Esse é o nosso pedido, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau, gente. Bom dia.